Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Falei para vocês que a correção da página 20 seria na próxima aula. A próxima aula chegou, mas devido ao tempo de uma aula para outra foi diminuto, tá certo, gente? Mas não se preocupem e, como vocês me conhecem, não costumo deixar nada em branco, certo? Essa página a gente vai corrigir, tudo bem? Que é justamente aquela página de relacionar conceitos, ok? Gente, vamos aí ver um pouquinho hoje da crônica argumentativa. Já vi que vocês já exploraram com o professor de produção textual, mas vamos dar uma verificada para que a gente possa realizar aqui a atividade que vocês irão fazer após esta aula, ok? Então vamos aqui. Quando você faz uma pesquisa, quando vocês estão fazendo uma pesquisa, é possível verificar que a diferença entre crônica argumentativa e artigo de opinião é quase imperceptível. Ah, professor, já percebi isso mesmo. Para mim, a crônica argumentativa é quase a mesma coisa de artigo de opinião. Mas, na verdade, existe uma semelhança bem sutil, certo? E veremos isso em instantes. Como vocês puderam perceber, outra situação também é que dificilmente os autores eles vão classificar a produção, esse tipo de produção textual, esse gênero textual, em dizer, isso aqui é uma crônica argumentativa, isso aqui é um artigo de opinião. Como vocês podem perceber, eles dificilmente colocam essa diferença, ou mesmo dizem se é ou não. Por quê? Principalmente porque muitos que produzem a crônica argumentativa são os mesmos que produzem o artigo de opinião. Então, fica aí muito na questão do aluno ir a fundo, pesquisar, perceber essas diferenças bem sutis. Tudo bem? Então, vamos ver aí qual seria essa diferença da crônica argumentativa para o artigo de opinião. Na crônica argumentativa, é um tipo de texto em que a argumentação é sua principal marca. Ah, professor, mas lá no artigo de opinião também é. Até aí podemos concordar com isso. Se aproxima do artigo de opinião. Opa, olha aqui. Se aproxima, não quer dizer que é tudo igual. Há uma aproximação, são bem íntimos, ok? Ela pode ser do gênero narrativo, dissertativo e descritivo. Ah, professor, mas o artigo de opinião tem quase isso. Tem. Calma, gente, calma. Certo? Então, pode ser sim, pode ser uma narrativa dissertativa ou descritiva. Vamos a outra situação. E quais seriam as principais características da crônica argumentativa? Na crônica argumentativa, eu tenho a argumentação e persuasão, certo? Mas essa persuasão, ela é colocada de uma maneira mais leve. Ela não tenta lhe persuadir com dados, com estatísticas, com citação de outros artigos para embasar a argumentação que está sendo colocada. Isso aqui é bem mais leve. Ele não tem aquela preocupação de estar querendo lhe fazer mudar de opinião. Não quer. Ele está ali mesmo só para uma forma de... uma maneira de que você tenha mais atenção para o que ele está colocando lá na sua produção, tá bom? Uma linguagem coloquial, simples e direta, ou seja, ele utiliza uma linguagem simples, direta, para justamente se aproximar do leitor, certo? Quanto maior o seu público, melhor, obviamente, a disseminação do que ele está propondo lá. E isso só é possível se ele utilizar uma linguagem acessível. Textos relativamente curtos, não são tão longos como os romances, né? Eles são até breves, ok? Temas do cotidiano, também lá no artigo de opinião vamos encontrar temas do cotidiano e polêmicos, certo? Uma crítica, como vocês podem perceber, lá no artigo de opinião se utiliza de uma crítica, mas embasada em argumentos. Só que na crônica argumentativa vai se utilizar desta ferramenta, só que utilizando o humor, a ironia, perceber uma certa liberdade que se tem na crônica argumentativa, já no artigo de opinião não, é uma coisa bem mais séria, uma coisa que estamos falando de
como se tem dito bastante aí, isso aqui não é achismo, isso aqui está tudo comprovado, está colocado como uma verdade, não é nenhuma hipótese, certo? Então, como podem perceber, no artigo de opinião é algo bem mais sério, já que não, tem uma certa liberdade, tudo bem? A subjetividade e criatividade, ou seja, quando se trata de algo subjetivo, está ligado muito à questão de deixar muito livre ao leitor a interpretar, a fazer com que ele tenha várias interpretações daquilo que foi exposto na crônica argumentativa, certo? Há uma fusão do estilo jornalístico. Por que estilo jornalístico? Porque está colocando fatos, certo? Está colocando algo que aconteceu, mas aí utiliza o literário, que tem toda aquela, digamos assim, utilização de algumas figuras de linguagens, está certo? Utiliza da ironia, da comparação. Poucos personagens. Tem poucos, às vezes nem tem personagens, tá certo? Então temos aqui o tempo e o espaço. Todos eles, o tempo e o espaço é bem limitado, ok? Caráter contemporâneo, ou seja, está lidando com temas da atualidade, tá bom? Vamos para outra situação. E no artigo de opinião, certo? No artigo de opinião, são textos escritos em primeira e terceira pessoa, o uso da argumentação e persuasão, como eu falei anteriormente, tem aquela preocupação, sim, de persuadir o leitor, fazer com que ele chegue àquela conclusão que ele mesmo já chegou, tá certo? Geralmente são assinados pelo autor, a produção são veiculadas em vários meios, seja naqueles físicos mesmo, jornais, ou nos veículos digitais, ok? Vamos para outra situação aqui. Então, temos aqui, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, ok? Isso no artigo de opinião. Aborda temas da atualidade. Possui títulos polêmicos e provocativos. Estão percebendo aí que há uma certa semelhança entre a característica dos dois gêneros, certo? Contém verbos no presente e no imperativo, já foi colocado isso anteriormente, mas precisamos fazer um paralelo entre os dois gêneros, tá bom? Agora, vamos ver qual seria realmente a diferença. Então, vamos lá. A primeira, a necessidade de persuadir o leitor. Isso seria uma das características, uma maneira de você diferenciar o artigo de opinião da crônica argumentativa. No artigo de opinião, é quase uma obrigação fazer com que o leitor mude de opinião, certo? Essa é a principal preocupação. Como é que ele vai mudar de opinião? Isso vai depender muito dos argumentos que foram utilizados lá no artigo de opinião, para fazer com que você mude de opinião e passe a ter pelo menos chegar à mesma conclusão que o autor chegou. Escrito por especialista, certo? É escrito por um especialista na área. Digamos que um artigo de opinião sobre o atual momento financeiro do país. Obviamente que não pode ser escrito por qualquer um. Obviamente, poderá ser por um especialista na área ou um jornalista que ele tem uma grande afinidade com a área em que ele está se propondo a produzir esse artigo de opinião. Apresenta pontos de vista sobre temas em comuns na sociedade, certo? Ah, professor, mas a crônica argumentativa também vai apresentar. Vai, mas só que lá vão apresentar o quê? Argumentos baseados, de certa forma, em fatos, para auxiliar o leitor na construção de opinião. Por se tratar de um artigo de opinião, vai ter o quê? Dados, estatísticas, ok? Vamos aqui, na crônica argumentativa, tá bom? Não tem a preocupação em persuadir o leitor, certo? É bem mais
bem mais livre em relação ao que prega o artigo de opinião, expõe apenas o que pensa sobre o assunto através de ironia. Eu não posso, em um artigo de opinião, estar me utilizando do humor, da ironia, da crítica, tá certo? Tudo isso tem que ser embasado em quê? Em argumentos. E nesses argumentos, fazer com que o leitor mude de opinião. Aqui não. Aqui eu vou colocar meu ponto de vista. Lá não. Vou colocar situações. Vou tentar convencer o meu leitor de determinado assunto. Outra questão da crônica argumentativa, leva questões um tanto exageradas. Eu posso exagerar, na crônica argumentativa eu posso ter exageros, posso cometer exageros. E lá, no artigo de opinião, eu posso? Obviamente que não. Obviamente que não, por quê? Porque a partir do momento que eu começo a cometer exageros, eu já começo a enfraquecer a minha opinião, tá certo? Então deve ter muito cuidado com os exageros. Exagero enfraquece a opinião, ou seja, a maneira como você está colocando lá, se for algo exagerado, pode ter certeza, opa, se tem exagero, tem alguma coisa errada aí, tem alguém querendo fazer com que eu acredite a todo custo nessa argumentação. Então, por isso que não podemos cometer exageros lá no artigo de opinião, já que na crônica argumentativa eu posso, é bem mais tranquilo, tudo bem? Então, o porquê desse exagero? Justamente para fazer com que o leitor chegue a uma reflexão, ok? Gente, é isso, certo? Chegamos ao final desta aula sobre a crônica argumentativa, dando continuidade aí na exploração do que seria crônica argumentativa, texto e artigo de opinião. Na verdade, textos onde podemos expressar a nossa opinião, ok? Não esqueçam, na próxima aula de verdade mesmo, correção da página 20, que eu estou devendo para vocês. Então, até a próxima aula. Tchau!